Olá pessoal, graça e paz. Algumas pessoas têm perguntado no meu WhatsApp, né, alguns textos que eu tenho colocado e principalmente o que significa o texto de Mateus, capítulo 24, quando Jesus está falando ali do fim de todas as coisas, né, da sua volta e, e falando escatologicamente, né, ali no livro de Apocalipse, quando fala do fim de todas as coisas. E um dos maiores sinais, as pessoas pediram para mim explicar esse versículo que Jesus falou que era o maior sinal e que todos deveriam estar atentos à figueira. O que isso quer dizer, né? E quando nós colocamos alguns textos bíblicos falando dessas últimas coisas que estamos vivendo nesses dias, a gente sempre tem citado esse texto, né, de Mateus capítulo 24, versículo 32, que diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém? Então, algumas pessoas têm perguntado o que significa essa passagem, né, da figueira. A figueira aqui, quando Jesus estava falando, e você vai olhar os versículos anteriores, Jesus estava falando do fim de todas as coisas, ele estava falando, ensinando como se daria a vinda dele, e quando chega nessa parte, ele diz: olha, vocês têm que aprender e estar atento à figueira. Quando a figueira florescer, quando a figueira crescer, né? Esse é o sinal que está próximo o verão. Ele estava querendo dizer o seguinte, que esse é o sinal do fim de todas as coisas. O que significa essa figueira, né? O que significa essa figueira que Jesus estava falando? O que significa essa figueira que Jesus falou, né? O que significa essa figueira? Essa figueira representa Israel. Então Jesus estava dizendo, olha, fique atento à figueira, ou seja, fique atento aos acontecimentos que está para acontecer com Israel. Esse vai ser o sinal, esse vai ser o maior sinal da vinda do Filho do Homem, né? Então, Israel, ele é o relógio de Deus, né? Israel, ele é o relógio de Deus. Então, Jesus estava dizendo, olha, quando a figueira florescer, ou seja, quando Israel florescer fala de se estabelecer, de edificar, de nascer, né? Ou seja, quando Israel nascer, se tornar Estado, porque você sabe que Israel, ele foi, depois que Jesus, né, quando Jesus morreu, que foi o maior marco, né, que Jesus foi o que definiu o calendário, foi o que a partir de Jesus tem antes e depois de Jesus, mas quando Jesus morreu e ressuscitou, 70 anos depois desse acontecimento, Israel, ele foi bem que dizer espalhado pela terra, porque o templo foi destruído. O templo de Israel foi destruído pelos romanos, 70 anos depois de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que depois de Cristo, 70 anos depois, não ficou pedra sobre pedra, como Jesus disse em Mateus, que não ficaria pedra sobre pedra. Foi destruído. E o povo judeu foi espalhado pelo mundo, nunca mais ele se tornou nação. Eles peregrinaram por todo o mundo, né, sofreram. E aí você conhece a história ali onde Hitler matou, né, com o Holocausto, mais de 6 milhões de judeus. E até aí Israel ainda não era Estado. Porém,
em 1948, né, 1948, Israel floresceu, se tornando Estado. Nessa data, Israel se tornou Estado. Ou seja, a figueira que Jesus falou floresceu. Se tornou Estado, nasceu do nada. De uma forma muito rápida, Israel se tornou Estado. Isso quer dizer o quê? Mais especificamente, em 1948, dia 11 de maio, Israel se tornou Estado. Então isso quer dizer o quê? Que o sinal que Jesus estava falando, fique atento, ele disse, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. E não passará, né? Ele diz, e não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então Israel floresceu em 1948. E qual é esse maior sinal? Jesus disse que nós deveríamos estar atentos ao florescimento de Israel, a Israel crescendo como Estado. E a Bíblia vai dizer em Salmos, capítulo 90, Salmos 90, não é Salmos capítulo, mas Salmos de número 90. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Jesus disse que não passará essa geração. Qual geração? A geração que viu Israel florescer, né? Jesus falou que não passaria essa geração. Qual geração? A geração que viu Israel florescer, ou seja, aquela geração de 1948. Não passaria essa geração, né, sem que todas essas coisas acontecessem. Que todas essas coisas, né, o estabelecimento do governo do anticristo, a perseguição e tantas outras coisas que a Bíblia fala. E a vinda, que é o que a gente almeja, a vinda de Jesus. Então, não passaria essa geração sem que todas essas coisas acontecessem. E qual a idade, né? Qual o tempo de uma geração? Qual o tempo de uma geração? Se você parasse para pensar, qual o tempo de uma geração? Vamos ver aqui o que a Bíblia diz sobre uma geração. Salmos 90, versículo 10. Vai dizer o seguinte: todos os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Ou em algumas traduções, todos os dias de uma geração, né, tá dizendo aqui que de uma vida é uma geração, sobe a 70 anos. Ou havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Ou seja, está dizendo o seguinte, que os anos de uma geração é 70 a 80. Mas aqui, 80 anos é o tempo de uma geração, né? 80 anos é o tempo de uma geração. Então, se Jesus disse que essa geração não passaria sem ver todas essas coisas acontecendo, então vamos dizer que nós estamos no ano de 2021, né? 2021. E Israel nasceu em 1948. Então, dia 11 de maio, agora, né, Israel vai inteirar 73 anos de fundação. Vou colocar aqui, ó. Dia 11 de maio, Israel inteira 73 anos de fundação que ele se tornou Estado. Isso quer dizer o quê? Jesus disse, não passaria essa geração, 80 anos, até ver todas essas coisas se cumprir. Aquilo que ele falou de perseguição, né, em que muitos sofreriam, padeceriam e que viria uma grande tribulação. Então, Israel completou 73 anos. Deixa eu passar aqui para outra página. Então, Israel foi fundado em 1948. Isso você tem que saber, dia 11 de maio. Né?
Jesus falou sobre uma geração após esse período, que não passaria uma geração sem ver todas essas coisas. Você sabe que uma geração é 80 anos, conforme Salmos 90, versículo 10. E que em 2021 agora, Israel inteira 73 anos de fundação. Se uma geração é 80 anos, então 80 menos 73 fica quanto? 7 anos. Então nós entramos num período profético. Sete anos. Israel esse ano terá 73 anos. A Bíblia fala sobre 7 anos. 7 anos, né? Que a Bíblia vai dizer que haverá 3 anos e meio de uma falsa paz. Uma falsa paz. A Bíblia relata que haverá 3 anos e meio. 3 anos e meio de uma grande perseguição. E no final de tudo isso, Jesus, ele voltará. A volta de Jesus, né? E quando você olha hoje, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um tempo em que a Bíblia está se cumprindo. A Bíblia, ela está... aquilo que Jesus falou está acontecendo nesse tempo. Você pode olhar que Israel ele está em um grande conflito. Israel agora, nesse exato momento, ele está em um grande conflito com a Palestina, que são os judeus. Ou seja, a Bíblia vai dizer que todos, nesse grande conflito, a grande maioria do mundo, vai ficar contra Israel. Né? Todos vão ficar contra Israel. Todos vão querer guerrear contra Israel. Mas vai surgir um homem trazendo uma falsa paz entre esse povo, que é os judeus, e os muçulmanos. Ele vai trazer uma harmonia entre essas pessoas. Ele vai trazer uma paz entre esses povos, mas isso é apenas um engano. E ele vai se manifestar como um anticristo. Mas isso que eu queria estabelecer para vocês era explicar o que era essa figueira. Então você sabe que a figueira agora, a figueira representa Israel, o florescer significa Israel se tornando Estado, não é isso? E que isso aconteceu quando Israel se tornou Estado em 1948, especificamente de 11 de maio, e que agora Israel vai inteirar 73 anos, e que nos resta, nesses cálculos, 7 anos. Então estamos entrando num período profético. Então é isso que eu queria dar uma explicada para vocês, tá bom?